templo ali estava acabado, a muralha derrubada, a cidade estava um cenário de guerra. A cidade do povo de Deus nesse momento estava em cenário de guerra. E aí a Bíblia vai dizer que Zorobabel volta para Judá e ele começa a reconstruir o altar. Quando a gente vai falar de altar, a gente fala de intimidade com Deus. Quando a gente vai falar de altar, a gente fala de lugar da presença de Deus. E sem altar a gente não prospera. Sem altar a gente não permanece. Sem ter altar a gente não firma. É preciso primeiro intimidade com Deus. Quando Elias, diante dos profetas de Baal, está ali naquele desafio, a Bíblia vai dizer que primeiro ele pega as pedras e constrói o altar. Então a primeira coisa que vai aparecer nesse contexto, a primeira leva do templo de Zorobabel é reconstruir o altar. Logo após vem Esdras e ele chega e a cidade está bagunçada, está tudo errado. O povo parece que esqueceu da lei de Deus. E aí ele vê aquele cenário ali de pecado, de erro, de desobediência. E Esdras vai tentar arrumar a situação. Isso que ele está pondo as coisas em ordem, ele não consegue reconstruir o que estava desconstruído materialmente. Ele vai trabalhar ali no lado espiritual, vai tentar tirar quem é estranho e arrumar o povo. E a Bíblia vai dizer a respeito das leis que Deus tinha instituído e o povo estava quebrando nesse contexto. Só que vem Zorobabel reconstrói o altar. Vem Esdras e começa a trazer a lei de volta, a lembrar o povo. Deus havia ordenado e proibido, mas a cidade, o templo ainda continua demolido, desconstruído. E em meio a esse caos, Deus vai levantar um homem. Em meio ao caos, Deus levantou um homem, por nome de Neemias. E a Bíblia vai dizer que ele fica sabendo, por notícia de um irmão dele, que chega e conta como estava a cidade. E fala: olha, o templo está destruído, as muralhas estão destruídas, a cidade está totalmente destruída, o cenário é de guerra. E ele vai dizer, narrando no próprio livro que leva o nome dele, ele vai dizer que naquele momento ele sente tristeza, ele se entristece. E ele começa a pensar na cidade, começa a pensar no tempo, e ele começa a se entristecer.
cidade e convidou o povo a edificar. E ele diz para o povo assim: vinde e edifiquemos. Só que até aí estava bacana o cenário. No contexto, porque a cidade estava destruída, o templo também, ok. Mas Zorobabel já tinha vindo e levantado o templo. Esdras já tinha vindo e tentado colocar ordem na casa, lembrando o povo da lei. Neemias precisava de uma liberação para ir até a cidade e o rei havia concedido para ele. Beleza, a obra está pronta para ser começada. Só que, de repente, levanta 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem. E a Bíblia vai dizer que eles não se levantam para ajudar, eles se levantam como infiltrados. Diga assim: construtor, ou infiltrado? Construtor, ou infiltrado? De um lado está Neemias colocando o povo para edificar os construtores. Do outro lado, o inimigo levanta Sambalate, Tobias e Gesem, os infiltrados. E a Bíblia vai dizer, Neemias contando, e ele diz assim: quando estes homens souberam que a gente ia reconstruir, eles se entristeceram, ficaram chateados, nervosos, bravos com a reconstrução do templo. E se eles ficassem só no time do contra, se não ajudasse, se não atrapalhasse, já estava bom. Só que a Bíblia vai dizer que eles começaram a incomodar, começaram a se levantar contra e usar de estratégia para ver se cercava a obra. Começou a usar de estratégia para ver se enfraquecia as mãos e a força de quem estava animado a fazer. A Bíblia vai dizer que, usado pelo inimigo, eles usam de estratégias para tentar pôr medo em quem estava construindo, a ponto até de ameaçar eles. E aí, quando a gente olha para o contexto bíblico, não foi só nesse momento e nem só nessa época que se levantaram infiltrados. Quando a gente olha para a vida de Paulo, depois de Jesus, o maior missionário que teve, e a gente vai ver Paulo ali com a vida entregue a Jesus, totalmente disposto a obedecer a Deus. Só que começa a levantar infiltrados. Começa a levantar infiltrados na época de Paulo também. E a Bíblia vai dizer que ele foi preso por algumas vezes. Só que dentro da prisão o Senhor ainda olhava para ele. E Paulo vai terminar dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É como quem diz: levantou infiltrado, mas o Senhor deu vitória. Consegui chegar no final, consegui concluir a caminhada. Porque o difícil não é começar bem é fácil. Qualquer um começa bem. O difícil é terminar bem. E quando a gente olha para Paulo dizendo esse versículo, é um exemplo de quem conseguiu começar e terminar bem. Paulo é um exemplo de obra que os infiltrados não conseguiram barrar. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão lá preparados para erguer o muro. E aí começa os infiltrados a intimidar aqueles homens que estavam reconstruindo. Só que aqueles homens não tinham a confiança
Se você não encontra de frente com o inimigo, se ele não te afronta, se ele não te encontra de frente no caminho tentando te parar, uma coisa é certa, você está caminhando na mesma direção que ele. Então a gente entende que toda vez que o inimigo se levanta, a gente está andando em lado oposto a ele. Para não ser perseguido, só se trocar de lado, e Neemias sabe disso. Então ele continua a obra de edificação do muro. Ele vai chamar o povo e vai dizer: vinde, edifiquemos, e o povo começa a ir ajudar ele. A motivação de Neemias nesse momento é o amor dele por aquilo que Deus amava. E quando ele começa a chamar o povo, voluntariamente uma parte do povo vem para estender a mão e ajudar também. Porque tinha mais gente que ama aquilo que Deus ama. Tinha mais gente que se importava com aquilo que Deus se importa. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele se une. Não tem como dar prosseguimento, não tem como reconstruir, fazer sem união. E é uma das coisas que a gente aprende com essa edificação do mundo. Quando a oposição ela se levanta, e você precisa entender que ela não é só física. Aqui no contexto da história, a gente está vendo nomes das pessoas que se levantaram. Só que às vezes essa oposição ela também é espiritual. Opositores infiltrados espiritualmente se levantando para tentar parar a obra do Senhor. Só que Neemias ele está firmado em Deus e ele sabe a quem pertence aquela obra. E ele continua. Sanbalat, Tobias e Gesem vê que eles não vão parar, e aí eles mandam um escárnio para cima daqueles construtores, e eles dizem assim: olha, vocês estão construindo este muro, mas não vai durar muito tempo. Na hora que vir uma raposa e passar por cima do muro, ele vai cair. O que é isso? Descrédito. O que eles pensaram? Vamos descredibilizar o que eles estão fazendo. Quem sabe assim eles ficam temerosos e desistem da obra. Não adiantou. Então eles começam a levantar um falso testemunho e diz assim: olha, a gente está pensando o seguinte: vocês estão levantando esse muro, possivelmente é para se rebelar contra o rei. E todo mundo que se rebelava contra o rei poderia ser condenado à morte. Ninguém era doido o suficiente de se rebelar contra o rei nessa época. Então Sanbalat, Tobias e Gesem estão falando o seguinte: olha, vamos levantar aí uma falsa acusação. Vamos dizer que vocês estão se rebelando contra o rei. Quando ele souber disso, a coisa vai ficar feia para vocês. Então é melhor parar. Neemias vira para ele e fala: em nome de Deus nós começamos a obra. O que Neemias está falando para eles é: não foi homem que chamou, não foi homem que estabeleceu, não foi homem que desenhou o projeto, foi Deus. E Deus é fiel para dar sustentabilidade até o fim. Neemias responde eles, mas não adianta. Eles começam a conspirar guerra contra Neemias, e a situação fica tão tensa, tão difícil. E a Bíblia vai dizer que Neemias, naquele momento, ele precisa
Estão tramando te matar e eu sei um lugar que eles não vão te encontrar. Tem um esconderijo perfeito que eu vou te colocar ali e eles não vão poder te encontrar. E aí Neemias, olhando aquela conversa, o homem diz assim: olha, eu vou te levar para dentro do templo. E quando eu te esconder dentro do templo, os homens que estão procurando a tua morte, eles não vão te achar. Só que interessante que a gente vai ver nesse momento é que Neemias vai dar uma declaração. E ele vai dizer que Deus já havia falado para ele a respeito disso. Olha que Deus tremendo, que Deus poderoso. Enquanto os inimigos estavam fazendo reunião para tentar acabar com Neemias, eles acharam que estavam só eles dentro da sala. Mas Deus estava ouvindo toda a reunião. Glória a Jesus. Enquanto os inimigos conspiravam e tramavam entre si uma forma de acabar com Neemias, Deus estava presente na reunião. Entenda uma coisa: Deus sempre vai dar respaldo para quem está ocupado com as coisas dele. Deus sempre vai dar respaldo para quem está envolvido em obedecer ele. Deus sempre vai dar proteção para quem está visando aquilo que ele visa. Glória a Jesus. Deus sempre vai se responsabilizar por quem anda no caminho dele. Neemias não pôde ouvir a reunião, não teve acesso à pauta da reunião, não pôde mandar alguém para ir lá ouvir a reunião, mas Deus onipresente estava lá naquela reunião. Glória a Deus. Os Aleluia. inimigos estão com um plano traçado, mas o que eles não sabiam, o Deus de Neemias também estava presente lá. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. O teu Deus não é fraco, ele é forte. O teu Deus não é qualquer Deus, ele é poderoso. A Bíblia vai dizer em Isaías, quando Isaías vai falar a respeito da grandiosidade de Deus, e aí ele começa assim no capítulo 40. Ora, quem é como Deus de Israel? Que Deus pode ser comparado com o Deus de Israel? Responda, povo de Deus, que Deus pode ser comparado com o Deus de Israel? O homem pega um pedaço de madeira e faz dele uma imagem e adora. O resto queima na fogueira para se aquecer. Outros pegam ouro, pegam barro e levantam imagens e esculturas. Só que deixa eu te dizer uma coisa: eles não ouvem, eles não veem, não escutam, não enxergam.
Jesus. Quando os leprosos chegaram diante de Jesus, Jesus disse assim: vai andando até os sacerdotes. Os homens estavam leprosos, a medicina naquela época não tinha recurso algum. Aqueles homens chegam diante de Jesus e Jesus vai dizer para eles: vai andando. Vai andando e se apresenta ao sacerdote, vai andando. E aí a Bíblia vai dizer: e enquanto eles iam andando, perceberam que a lepra desapareceu. Esse é o Deus de Israel. 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 Aleluia, Jesus. Para completar a promessa, ele nos deixou o último livro da Bíblia, Apocalipse. E disse que vem buscar a sua igreja. E falou das coisas que aconteceriam para anteceder a sua vinda. E ele está cumprindo os sinais porque ele é fiel. Esse é o Deus de Israel. O inferno levantou durante séculos para tentar abafar, calar, destruir a igreja. Mas o Deus de Israel deixou escrito assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o Deus de Israel. Em quem você tem depositado a sua confiança? Esse é o Deus de Israel. Aleluia. Aonde você tem depositado os seus sonhos, a tua energia? Esse é o Deus de Israel. Para quem você tem contado e se derramado aos pés, chorado? Esse é o Deus de Israel. Quem está com prioridade na sua vida? Esse é o Deus de Israel. A quem você tem depositado a confiança dos seus dias? Esse é o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. A quem você tem entregado a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu projeto? Esse é o Deus de Israel. Eu não sei como está a tua vida e o que tem ocupado lugar de prioridade nela. O que você tem dado exclusividade, mas Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar: Ele ainda é o Deus de Israel. Ele ainda é o Deus de Israel. A fidelidade dele permanece. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, tudo que ele precisa é de um coração entregue na presença dele. Aleluia, Jesus. Não adianta marcar presença, ter o nome na chamada e o coração está lá fora. Não adianta ter o nome na chamada, ser frequente, mas a exclusividade, o lugar de honra no teu coração não pertence a Ele. Não adianta chamar a
construtores. Já que não deu de um jeito, vamos tentar de outro. Só que Neemias tinha uma coisa que eu e você não pode perder: visão. O inimigo tenta cegar a nossa visão, tornar ela turva, embaçada, para a gente não enxergar o que Deus está fazendo, para a gente passar despercebido ao que Deus está ordenando, e principalmente para que a gente não perceba as ciladas que o inimigo tem levantado. Só que a Bíblia vai dizer que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não se faz aliança com o inimigo. A gente não subestima o inimigo. Não concorda com o plano dele. Não faz amizade com o inimigo para compactuar daquilo que ele está oferecendo. Tiago 4,4. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A Bíblia vai dizer que Acabe está reinando. E aí chega o rei da Síria e tenta fazer uma aliança com ele e diz assim: olha, Acabe, vamos fazer uma aliança. Eu quero as tuas mulheres, os teus filhos, os empregados. Pediu lá o que ele queria. Acabe, ele sabia quem Deus era. Só que estava com o coração tão distante de Deus. Já estava com a vida tão insensível diante de Deus, a ponto de esquecer quem Deus é. Olhando para a Bíblia, a gente dificilmente poderia elencar um outro rei tão perverso, tão desviado como Acabe. E Acabe, nessa sua vaidade, nesse seu desvio, ele vai então fazer uma aliança com o rei do exército inimigo. Ó rei, é isso que você quer? Beleza, vou fazer essa aliança com você. Toma aí o que tu pediu. Tá aí as mulheres, os filhos, os empregados, tá aí. Só que o que Acabe não esperava é que o inimigo, ele não vem para fazer aliança e te abençoar. Ele não vem para fazer aliança e te deixar em paz. O inimigo, ele vem, faz a aliança. Ele vem e faz a oferta. Ele vem e apresenta a bandeja. Ele vem e apresenta a negociação. E aquilo parece ser só aquilo mesmo, e aí o homem cai. Só que quando a gente olha para Acabe concordando com o plano do inimigo, a gente vai ver o desfecho da história. E aí a história vai dizer o seguinte, que Acabe, ele concorda com a aliança do inimigo. E ao concordar com a aliança do inimigo e entregar o que o inimigo queria, o inimigo manda uma resposta e ele diz assim: olha, você já entregou o que eu queria, e agora a gente vai invadir a cidade, vai destruir tudo quanto conseguir, vamos levar os tesouros, o ouro e o que conseguir carregar, vamos deixar tudo destruído. Acabe agora, ele fica com medo e procura Deus. Ele aprendeu da forma mais difícil que não se faz aliança com o inimigo. A Bíblia vai dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O que a gente olha para a história de Acabe e vê é o rei firmando aliança com o inimigo. E o inimigo, que não satisfeito com a
agora eles estão abraçando aquilo que antes eles não queriam nem saber. E a Bíblia vai dizer que Esdras traz um rolo para ler a respeito da palavra. E a Bíblia ela vai enfatizar no detalhe e ela vai dizer assim: todos os homens se ajuntaram naquela praça como um só. O povo ele estava unido, estava juntinho ali, ocupando o espaço e os outros querendo espaço, todo mundo reunido, em pé ali para poder ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que através dessa palavra naquele dia, Esdras pega o rolo e vai ler a respeito da lei. E o efeito da palavra na vida daqueles homens e mulheres foi um avivamento. É isso que a palavra de Deus produz quando a gente coloca ela no lugar correto. É isso que a palavra de Deus produz na vida da gente quando a gente prioriza o que Deus quer que a gente priorize. Aleluia, glória. É isso que a palavra faz na vida da gente. E aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, após a leitura da palavra, houve um avivamento na vida daquele povo. Se coloca de pé, por gentileza. Já estou terminando.